Oiê, eu sou a Drica e hoje eu vou falar sobre escrita, mais especificamente de uma leitura de não ficção que eu fiz desse livro aqui, que se chama Romancista como Vocação, do escritor e tradutor japonês Haruki Murakami. Com este livro aqui, eu já li 3 obras do autor, 2 delas foram de não ficção. O meu primeiríssimo vídeo e vlog desse canal foi sobre o livro O que eu falo quando falo de corrida, que é um livro que é ao mesmo tempo sobre corrida, que é um dos esportes assim da vida desse autor, mas ele também fala como isso influencia na carreira dele de romancista. E como eu gostei muito do gênero de não ficção dele, como ele fala de escrita, eu resolvi comprar esse outro livro dele, né? Muito mais focado em escrita, mas é porque no caso eu gostei muito da escrita dele no livro de ficção dele. O livro que eu li foi Crônica do Pássaro de Corda. É um calhamaço de mais de 700 páginas. E assim, eu fiquei fascinada, obcecada pelo jeito que ele escreve, sabe? Pra quem não conhece o Haruki Murakami, por muitas pessoas ele é considerado assim um dos maiores escritores contemporâneos que ainda tá vivo. As obras dele já foram traduzidas para mais de 50 idiomas. Os romances dele, geralmente, eles são sobre a mesma temática, mais surrealista, mais mística, com uma pegada mais melancólica. E pra mim, o que mais me chama a atenção é a característica fatalista das obras. Então, uma coisa é fatalista quando a trama, a linha cronológica de vida do personagem, ela é meio que decidida pelo destino, como se já tivesse traçado tudo, como se a pessoa não tivesse o controle de si mesma. E aí isso puxa um pouco pro existencialismo. Mas enfim, Romancista como Vocação é uma não ficção de 166 páginas com 11 capítulos. Alguns dos capítulos desse livro não são necessariamente focados só na prática da escrita. Às vezes o Murakami fala sobre a vida dele, ou coisas relacionadas ao mundo da escrita, ao mundo dos escritores, que não necessariamente vai fazer diferença para quem quer saber bem como que é a prática da escrita dele. Esses capítulos são bons como uma contextualização de quem ele é, da vida dele, das coisas que ele acredita, mas eu não vou falar sobre eles aqui hoje nesse vídeo, porque eu quero que seja um vídeo bem focado na escrita e na prática da escrita. Então vamos começar a falar a partir do capítulo 2, que se chama Início da Carreira de Romancista. Bom, nesse capítulo, o Murakami ele conta um pouco de como ele próprio se tornou um romancista. Ele não estudou anos para isso. Grande parte da vida dele foi, assim, de uma pessoa comum. O sustento financeiro dele era de um bar que ele tinha, onde alguns artistas de jazz se apresentavam. Ele tem esse amor muito grande pela música, além da escrita, mas a música e a leitura estiveram com ele desde sempre, a escrita não. Ele se tornou um romancista mesmo com 30 anos. Quando ele começou, ele costumava a escrever de madrugada, quando ele chegava desse trabalho no bar, e aí ele sentava na mesa da cozinha e escrevia ali enquanto a esposa dele dormia. Coisas que eu acho interessante que ele fala nesse capítulo que eu quero trazer para vocês é que, primeiro, ele escreveu o primeiro romance dele e ele simplesmente chegou à conclusão que estava ruim, mas que isso era muito natural, porque era a primeira vez que ele estava tentando. Então o que ele fez? Ele reescreveu tudo. Ele começou meio que do zero. Ele tinha a ideia do romance, mas ele começou do zero e ele escreveu em inglês, mas ele não tinha proficiência em inglês. Ele sabia só o básico do básico, porque ele costumava ler muitos livros em inglês. E tudo que ele aprendeu foi sozinho, lendo esses livros. E aí, com o inglês, ele só podia fazer frases muito básicas, curtas, sentenças que não eram muito complexas. E mesmo assim, ele foi até o final, escreveu tudo em inglês.
Depois ele pegou esse manuscrito que ele tinha em inglês e ele traduziu para o japonês, que é a língua materna dele. Nessa tradução, ele acabou criando um novo estilo, que não era comum no Japão, porque talvez para a crítica fosse parecer muito estrangeiro, mas era uma forma completamente nova e diferente de se expressar. Que ele meio que juntou o próprio estilo com esse modo mais objetivo de se expressar, de dizer as coisas. Mais tarde, ele descobriu que existiu uma escritora que usou o mesmo método para criar o próprio estilo, que se chamava Agatha Christoph. Ela é húngara. E no caso dela, ela precisou escrever em outra língua por uma questão de necessidade, assim, porque ela meio que fugiu do país dela, ela se exilou na Suíça e começou a escrever romances em francês para vendê-los em francês, mesmo ela não tendo domínio absoluto sobre a língua. E o Murakami, ele escreve os romances dessa escritora dessa forma. É um ritmo agradável, que combina frases curtas, linguagem direta e descrição precisa, sem muita afetação. Através desses elementos, ela conseguiu produzir uma atmosfera misteriosa e que causava a sensação de que algo importante estava oculto. E realmente, a sensação que eu sinto quando leio Haruki Murakami é que sempre tem algo oculto, algum segredo, alguma coisa que ele não tá falando, um mistério muito envolvente, mas é simplesmente a forma como ele usa a língua para criar a narrativa. Outra coisa sobre o Haruki Murakami é que ele acredita fortemente numa inspiração, talvez uma força maior que fez com que ele ganhasse esse dom de escrever de repente, depois dos 30 anos. É bem interessante o jeito que ele descreve a primeira vez que ele sentiu que ele precisava escrever. Eu vou ler esse trechinho aqui para vocês. Até hoje eu me lembro bem do que senti. Foi como se algo tivesse caído do céu lentamente e eu o tivesse recebido com as duas mãos. Não sei bem porque veio justo na minha direção, por acaso. Não entendi na hora e não entendo até hoje. Oi! De qualquer forma, isso aconteceu. Digamos que esse acontecimento tenha sido como uma revelação. O que aconteceu comigo nessa tarde foi uma epifania, que é algo difícil, uma manifestação súbita da essência, ou uma compreensão intuitiva dos fatos. Em palavras simples, seria algo que aparece diante dos olhos certo dia, de súbito, e muda tudo. Depois desse acontecimento, a minha vida se transformou completamente. E eu acho que essa crença que o Haruki Murakami tem de que ele recebeu algo maior que possibilitou ele de ser um romancista, isso está presente de uma forma muito forte nos romances. É aquilo que eu comentei de que o romance dele tem essa característica fatalista, que é como se o destino dele já tivesse traçado e naquele momento ele simplesmente recebeu aquilo que ele tinha que fazer e fez. E a trama do livro dele é assim com todos os personagens. Então tem esse ar meio místico, meio mágico, meio surrealista, que é muito envolvente. Agora eu vou pular lá pro capítulo 4, cujo título é Sobre Originalidade. Enfim, ele começa o capítulo questionando o que seria originalidade e cita um outro autor que se chama Oliver Sacks, que fala que a originalidade está ligada com as maneiras existentes e diferentes de perceber e ver as coisas. Como esse autor, o Murakami, ele gosta muito de música, ele traz muitos exemplos musicais nesse livro, né? E ele comenta da febre que foi os Beatles e da primeira vez que ele ouviu Beatles, ele soube que era algo original, porque era algo que simplesmente não tinha comparação. E aí os Beatles se tornaram uma referência. E aí que tá o ponto, como que é importante que a originalidade ela esteja
é vinculada a isso, a ser uma referência. E quando você é uma referência, se as pessoas veem algo que você fez, elas automaticamente sabem que você é que fez aquilo. Por exemplo, quando você, sei lá, faz uma pintura e usa o estilo de Van Gogh, você está usando o Van Gogh como uma referência, porque não tem absolutamente nenhum pintor que tenha estilizado a pintura de tal forma que é simplesmente assim, você bate o olho e reconhece que é uma pintura de Van Gogh. E o detalhe é que o que é original no começo pode ser desconfortável, pode causar estranhamento, como também eram as pinturas de Van Gogh. Então no começo ninguém dava nada para ele, porque ele era muito diferente do que a elite dos pintores achava que era bom e bonito na época. Mas depois de tantos anos ele é visto como um pintor extraordinário. Então, isso é uma forma de até se preparar para críticas que talvez você receba quando você for escrever, porque pode ser que a sua forma de ver o mundo seja tão extremamente original que ela até pode não fazer sentido nos dias de hoje. Aí o autor traz 3 regrinhas, como se fosse uma fórmula mesmo, para garantir a originalidade na hora de escrever. Que eu vou ler aqui porque elas são muito curtinhas, então se eu for resumir, eu vou tirar muita coisa do que ele escreveu. Então, a regra número 1 é possuir um estilo próprio, que seja visivelmente diferente de outros criadores. Pode ser o som, o estilo de escrever, a forma de cor. Só de ver ou ouvir algo um pouco, deve-se reconhecer quase que instantaneamente que se trata de uma expressão sua. A regrinha 2 é conseguir renovar o seu estilo por conta própria. O estilo precisa se desenvolver com o tempo, não pode se manter no mesmo lugar sempre e deve possuir uma força de reinvenção espontânea. E a terceira é que com o tempo esse estilo próprio precisa se tornar um padrão a ser absorvido pela mente das pessoas e deve ser incorporado como parte do critério de avaliação de valores, ou precisa se tornar uma rica fonte de citação para futuros artistas. Eu acho que a terceira é um pouco mais confusa, porque ele fala, né, de se tornar um padrão, de critério de avaliação de valores. Mas eu acho que tem a ver com, no sentido de considerar o que é alta literatura e o que é uma literatura de massa, nesse sentido de que a sua literatura, ela é tão sua que ela não pode se encaixar em nada. Ela é simplesmente uma coisa nova. E essa coisa nova ela tem que se tornar o seu padrão. E sendo original do jeito que ela deve ser, ela acabaria então deixando um legado para as futuras gerações, para outros artistas que se identificam e acabam emprestando um pouco da sua essência para a obra deles. Ele enfatiza que é só com o tempo que a gente vai saber realmente se uma obra é original ou não, se ela vai ser atemporal de fato, enfim. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir desenvolver um estilo, mas ao mesmo tempo, eu acho que cada pessoa ela vê o mundo como ninguém consegue ver. Cada pessoa é muito única, então eu acho que encontrar um estilo próprio pode ser fácil desde que a pessoa ela se conheça bem e ela saiba colocar ali no papel, no computador, as expressões certas, as frases que trazem realmente esse jeito único que ela vê o mundo. Então, pode ser que a gente às vezes esteja acostumado demais a copiar algo que a gente gosta muito, ou a se inspirar e até escrever igual sem querer. Eu acho que quando a gente consegue se desligar disso, é aí que a gente encontra a nossa essência, esse estilo original e único que vai fazer diferença. Eu liguei a luz porque tá anoitecendo, daí outra coisa interessante que ele fala nesse capítulo sobre originalidade é que às vezes a gente acha que quanto mais a gente acrescentar na narrativa, mais original ela vai ser. Mas ele fala sobre o exercício de subtrair. Ele diz assim:
Acredito que não seja necessário acrescentar algo próprio para encontrar um estilo ou um discurso pessoal e original. O necessário de fato é subtrair algo. Parece que viemos acumulando muita coisa ao longo da vida. Estamos sobrecarregados de informações, de bagagem, ou seja, as opções nos são oferecidas aos montes. E quando tentamos nos expressar, todo esse peso acaba sobrecarregando o motor e não conseguimos mais nos mover. Nesse caso, temos que jogar fora o conteúdo desnecessário, limpar o sistema para que a nossa mente se torne mais livre e ágil. Eu acho isso extremamente interessante. É uma outra forma de falar que menos é mais. Eu lembro muito dos exercícios de português que a gente costumava fazer na escola, ou mesmo que eu fiz na faculdade de letras, né? Que tinha a ver com achar o núcleo de uma frase. E o núcleo é simplesmente a palavra mais importante, que define o sentido, carrega o significado de uma frase. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que o Murakami falou. E aí se a gente pensa, tá, mas qual que é a essência? Qual que é o núcleo dessa minha escrita? E a gente for diminuindo e cortando as frases, talvez sobre só aquilo que é realmente importante e aquilo que realmente nos representa. Ele também fala pra gente manter sempre a noção de ter um romance ideal que a gente quer escrever. Então, por mais livres que ele incentiva que a gente seja na hora de escrever, ele fala que, tipo, tudo bem não gostar do que a gente escreveu, desde que a gente saiba que com o tempo a gente tá caminhando na direção daquele romance ideal. Porque ter um objetivo também faz com que a gente saiba o caminho para chegar lá. Mas, ao mesmo tempo, é importante não ficar obcecado com isso e nem com as coisas que a gente busca. Murakami comenta que a gente tá sempre buscando alguma coisa a mais. E aí ele fala que é bom mentalizar a frase seguinte: como seria o eu que não busca nada? Pensar assim libera um pouco do peso que as coisas têm. Pode ser que esse peso seja transferido para a escrita e a escrita fica pesada. Então ele fala que o eu que não busca nada é muito livre, muito leve. E no fim ele fala que uma das coisas mais importantes para ser original é ser feliz escrevendo. Ele comenta que se você não se sentir feliz enquanto escreve, tem alguma coisa errada. Se o trabalho for árduo demais, tem alguma coisa errada. E ele comenta que no primeiro romance que ele escreveu, com o estilo que não era dele, era como se ele estivesse fazendo exercícios com a roupa que não servia nele. O próximo capítulo é o capítulo 5, que se chama E Agora? O que devo escrever? O autor começa o capítulo com uma pergunta que fazem muito para ele sobre quais são os hábitos que alguém que quer ser escritor, quer se tornar um escritor, deve ter. Primeiro, ele cita o clássico, que é a leitura. Ele fala que a gente deve ler muito, os livros bons e os livros ruins. E ele fala que a gente tem que fazer quanto mais narrativas for possível passar pelo nosso corpo. A segunda coisa que ele comenta: ter o hábito de ser uma pessoa observadora, mas um observador que não chega a nenhuma conclusão. Ele fala que tudo que a gente vê são pequenas amostras que podem se tornar parte do nosso romance, da nossa história em algum momento. E que o certo seria não questionar as coisas, não chegar a conclusões sobre as coisas depressa demais, mas ficar pensando muito tempo sobre isso que a gente observa. Ou seja, aceitar essas amostras como elas são, sem questioná-las. Nesse processo de coletar amostras, você tem que ir acumulando, então, detalhes interessantes e misteriosos do dia a dia que vão poder servir, então, de material para o seu romance. O Murakami comenta que o combo perfeito para você escrever um romance é associar a memória à imaginação. Então ele fala que meio que a cabeça dele é como se fosse um armário com várias gavetinhas que ele vai puxando e pegando esse material que ele acumula enquanto ele observa a vida, o mundo, e aí junto da imaginação constrói a narrativa.
Ele comenta também sobre o filme E.T., o Extraterrestre, que tem uma cena em que o E.T. junta vários entulhos numa garagem pra fazer um comunicador. Aí ele vai lá e pega um guarda-chuva, uma luminária, pratos, rádio e constrói um aparelho rapidamente. E apesar de ser improvisado, o aparelho comunicador funciona bem e ele consegue contatar lá o planeta de onde ele veio. E o Murakami acredita que bons romances são feitos dessa forma, então que a qualidade dos materiais que a gente coleta não é tão importante assim quanto a forma com que a gente junta tudo isso para criar, para fazer a nossa criação. Além disso, ele reforça que então você não precisa de grandes experiências, ter uma vida incrível para escrever um romance. Você pode escrever um romance com aquilo que você tem, com o que está ao seu alcance. Então você não precisa ter vivido uma aventura para escrever uma aventura. Você não precisa ter tido uma vida incrível para escrever uma história incrível. Basta escrever usando os materiais, as amostras de observação que você tem, porque a forma com que você enxerga o mundo e é capaz de juntar essas amostras junto da sua imaginação é o suficiente para que você escreva um bom romance. Ele fala uma coisa bem bonita que eu gostei, que é: pode-se extrair uma força incrível de uma pequena experiência, por mais insignificante que ela pareça ser. E outra situação que eu gostei para finalizar esse capítulo é: o mundo pode parecer monótono, mas está cheio de diamantes brutos, atraentes e misteriosos. Romancistas são aqueles que conseguem identificá-los. O próximo capítulo que eu vou falar sobre, o capítulo 6, cujo nome é Ter o Tempo como Aliado ao Escrever Romances. Esse foi o capítulo que eu mais fiz marcações, talvez seja o mais longo, porque eu acho que é um assunto bem interessante, a forma com que o Murakami conta como ele usa o tempo dele, administra todo o tempo que ele dispõe para escrever um romance. E já vamos deixar claro que nem sempre ele foi uma pessoa privilegiada, mas quando ele passou a ter esse privilégio de ganhar a vida com romances, então ele tinha tempo de sobra para escrever. Ele podia fazer só isso. Então, apesar do que eu vou falar agora, é importante ter essa noção de que nem todo mundo tem esse mesmo privilégio de viver da escrita, né? Então, antes de escrever, primeiro ele fala que ele precisa acumular uma energia suficiente para ter certeza de que quando ele sentar para escrever, ele vai dar o melhor de si. O Murakami muitas vezes é muito subjetivo. Então, quando ele fala acumular energia, eu não sei com certeza o que ele quer dizer, mas de certa forma acho que a gente consegue interpretar e compreender. Eu acredito que seja quase uma meditação, assim, uma preparação mental para se dar o tempo de entender que nos próximos meses a nossa cabeça vai estar mergulhada em uma única coisa, que é aquele romance. E aí ele fala que ele tem que criar toda uma estrutura para que ele possa ter a disciplina de escrever um romance até o final. Primeiro ele fala da área de trabalho dele, que tem que ser limpa de distrações, então ele não faz nada além de escrever ali naquela área de trabalho dele. Ele tem um escritório que é para isso, enfim, muita gente nem tem isso, né? Mas eu acho que todo mundo pode desenvolver uma pequena rotina, um pequeno ritual para poder se concentrar, né? Colocar um cheirinho, sei lá, uma vela, fazer um chá, um café. Eu acho que tudo que cria esse pequeno ambiente, assim, de concentração, que dá força mental, é uma coisa muito boa, independente de que seja uma coisa pequena ou uma coisa grande. Outra coisa que ele comenta é que tem vezes que ele não consegue se concentrar no Japão, e aí ele viaja para outro país. Esse é um outro grande privilégio dele, né? Mas eu acho que para aplicar isso na nossa vida é simplesmente mudar de ambiente. Quem sabe a gente não vai para outro lugar escrever. Às vezes fazer uma sessão de trabalho na casa de um amigo, ir para um café. Talvez só a mudança de ambiente já seja uma coisa que facilite muito a criatividade, essa preparação para escrever. A única coisa que ele faz enquanto ele escreve é, às vezes, traduzir alguma obra, porque ele também é tradutor. Então, ele fala que a tradução trabalha com uma parte diferente do cérebro. Então, é muito bom para ter
um certo equilíbrio entre se concentrar demais em uma coisa, ele tem outra coisa para poder se concentrar, para poder limpar a cabeça um pouco. Acho que nesse sentido, um hobby pode vir a calhar muito bem pra gente acabar dando um descanso só da escrita, né? A regularidade com a qual ele escreve é 2,5 páginas todos os dias. Uma coisa super interessante que ele também cita no outro livro que eu li dele, que é O que eu falo quando eu falo de corrida, é que ele não escreve mais ou menos, independente se ele está inspirado ou não. Se ele estiver inspirado, ele vai escrever 2,5 páginas. Se ele não estiver inspirado, ele também vai escrever 2,5 páginas. Mesmo que ele queira continuar, ele para, que às vezes ele usa essa vontade, esse gostinho de continuar como combustível no dia seguinte. Eu já testei essa técnica e gostei demais. Pra mim funcionou muito bem, porque às vezes eu escrevo e termino uma cena. Quando eu termino essa cena, eu fico meio assim perdida de começar outra, sabe? Porque às vezes começar uma cena é um trabalho muito mais difícil do que continuar uma cena. Então talvez seja interessante você escrever algo e parar pela metade, e aí você escreve a outra metade no outro dia, e nesse mesmo dia você já começa outro algo pra você deixar a metade dessa nova coisa pra amanhã. Nem sempre vai dar super certo, mas pra mim, na maioria das vezes que eu fiz isso, funcionou muito bem. De qualquer forma, o Murakami fala que o mais importante em escrever é a regularidade. Ele comenta assim, eu não conseguirei isso, a regularidade, se escrever um grande volume de forma impulsiva quando estiver inspirado e descansar quando não me sentir inspirado. Então ele fala que ele escreve como se ele tivesse que bater o ponto ali do trabalho, sabe? Eu tô gravando em outro dia porque a bateria da câmera acabou e já tava tarde. Mas enfim, vamos falar agora sobre rascunhos, que muitas vezes a gente tem a pressa de escrever e já quer que esteja pronto. Da primeira vez que a gente escreve, já quer que esteja assim, perfeito. Eu, na verdade, me sentia muito assim. E eu ficava mal comigo mesma se eu tivesse que me corrigir algo que não estava tão bom assim, sabe? Eu achava que por causa disso eu não era boa escritora, eu não escrevia bem, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, inclusive o contrário. Eu acho que um bom escritor mesmo, ele faz o rascunho quantas vezes ele acredita ser necessário e até mais do que acha necessário. O Murakami fala o seguinte: quando termino de escrever um romance, é aí que começa a parte gostosa, com a qual vale a pena gastar muito tempo. Ele tem muitas etapas de criação, então eu meio que dividi elas. Fez um resumo, que é o seguinte: ele terminou de escrever, ele dá um tempo, ele deixa aquele texto ali por um tempo. O tempo dele é 1 semana, porque eu acho que ele é um criador assim muito incrível, mas às vezes a gente precisa dar mais que 1 semana para esse trabalho, né? Aí, o segundo rascunho dele é mais livre e improvisado. Eu acho que, pelo que eu percebi, ele realmente escreve o livro no segundo rascunho. Primeiro é uma coisa assim, bem... Sabe quando a gente vai fazer um desenho e a gente desenha só os palitinhos primeiro? Então eu acho que ainda não se configura numa revisão, mas sim numa reescrita. A próxima etapa do terceiro rascunho, aí ele fala que ele acrescenta mais detalhes no cenário e ele conserta o tom dos diálogos. Aí é só no quarto rascunho que ele começa a fazer a revisão, assim, considerando que a parte mais grossa tá pronta. E daí em diante ele fala que daí ele vai fazendo revisões necessárias e quantos rascunhos forem necessários. Ele fala sobre afrouxar ou apertar o texto de acordo com o que ele acha necessário. E o que seria afrouxar e apertar? Eu também fiquei um pouco na dúvida quando ele usou esses termos, sabe? Mas ele falou assim, romances necessitam de partes desleixadas e frouxas. Graças a elas, as partes condensadas conseguem obter o efeito esperado. Eu acho que então nesse caso, afrouxar e apertar seria realmente deixar o texto um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, mais intenso, e
E aí ter partes para contrapor que são muito, assim, descontraídas, mais tranquilas, assim, mentalmente para ler, sabe? Eu acredito que seja isso, que ele fale sobre afrouxar e apertar o texto. E aí depois que ele se dá por satisfeito, esse texto, aí sim que ele dá um tempo maior para esse texto descansar. Ele chama esse tempo de cura. Ele fala assim, ó, naturalmente o tempo que uso para escrever é importante, mas o tempo que não faço nada também é. Em fábricas ou na construção civil existe a fase de cura, quando os produtos ou materiais são deixados de molho para tomarem ar ou endurecerem bem. Acontece o mesmo com romances. Se o período de cura não for suficiente, teremos um produto frágil que não secou bem ou cujos materiais não foram bem misturados. Depois desse tempo de cura que ele vai revisar outra vez. E aí, quando chega essa parte, ele confia o texto dele em alguém, ele fala que geralmente é na esposa dele, para que ela tenha essa visão de outros olhos mesmo, de a luz de lá tá melhor, mas o barulho lá tá alto. Daí a esposa dele vai falar o que talvez ela, como leitora, tenha percebido que não faz sentido, ou alguma coisa que ficou desencaixada, enfim. O Murakami fala que é muito importante você não deixar que essa outra pessoa que esteja revisando para você tenha a palavra final, ou que você dê 100% de crédito para ela e mude o seu texto por isso, porque é importante que o texto ele fique muito seu e não de outra pessoa. Então você tem que ouvir o que ela tem a dizer, mas você tem que considerar se você realmente acha que aquela parte precisa de mudança ou não. O que ele faz, que ele fala que resolve esse problema de, meu Deus, será que tá confuso mesmo? Será que eu mudo? Ele faz assim, ele muda, mas ele não faz a sugestão que a pessoa falou. Ele escreve de outra forma, só que da forma dele. Eu achei uma coisa bem interessante, porque a gente tem que dar crédito que aquela pessoa que tá lendo o seu trabalho, ela viu um problema, ela encontrou um problema em algum ponto. Mas a solução desse problema, o ideal é que o próprio autor faça e tenha. E a questão que ele fala do arrependimento, às vezes, que bate, de algumas pessoas pensarem assim, poxa, eu escrevi, mas eu deveria ter me dedicado mais, eu não gosto do que eu escrevi no passado, ou sei lá, mesmo na semana passada, enfim. Ele cura essa sensação dentro dele com o fato de ele, toda vez que ele senta para escrever, ele dá absolutamente o melhor dele. E ele reescreve tantas vezes que ele chega ao limite de reescrever aquilo que ele fez. Ele chega à conclusão que não tem mais como ele dar mais do que isso para aquele livro, para aquele romance. Então, mesmo que ele se arrependa depois, no sentido de, poxa, aquela obra que eu criei, aquele conto que eu escrevi, aquele texto que eu fiz, não tá tão bom, mas pelo menos você deu o seu melhor. A falta de habilidade, ela pode ser compensada ao longo do tempo com esforço. E que no fim a gente tem que seguir a nossa intuição e aquela sensação maravilhosa que o escritor tem quando ele tá escrevendo um livro. Porque no fundo, se tá bom, se tá ruim, enfim, o importante é você se expressar e deixar que as pessoas que vão receber o seu trabalho sintam ou não sintam aquilo que você estava sentindo. E quando as pessoas sentem a mesma sensação que você, que elas se realizam na sua escrita, independente se o seu trabalho é julgado como bom ou como ruim, isso basta, sabe? Então, esse capítulo que foi sobre tempo, eu acho que no fim das contas ele apresenta assim uma lição de que, independente do tempo que você tem para entregar para sua escrita, o importante é usar esse tempo da melhor forma, com afinco, com amor, porque aí mais tarde você não vai precisar falar se eu tivesse mais tempo.
Bom, agora vamos para o capítulo 7, que se chama Um Ato Infinitamente Individual e Físico. Eu acho que esse capítulo é um capítulo assim muito interessante porque ele resume, eu acho que um pouco da técnica, do método, da crença do Murakami, sabe? Ele como um escritor único que ele é. E eu acho que esse capítulo ele tem muito do que eu já li no outro livro dele, do que eu falo quando falo de corrida, que ele vai falar sobre exercício físico no geral, né, e principalmente a corrida e também a natação, que são coisas que ele sempre praticou. Então tá, de que forma que escrever é individual e de que forma que escrever é algo físico. Então ele fala que é individual porque, querendo ou não, é solitário, porque assim, quando você escreve, é só você que pode fazer isso por você. E ele comenta que escrever é como estar sozinho dentro de um poço fundo. Nesse sentido, ele fala assim, ó, ninguém vai organizar a mente dos escritores, nem encontrar a palavra adequada para algum lugar. A obra que eles iniciaram tem que ser desenvolvida e concluída por eles mesmos. E aí ele comenta um pouco da rotina dele, que parece uma rotina muito boa de se fazer. Eu já tentei fazer a rotina dele e consegui por um mês, mas ele acorda muito cedo. Então ele fala que ele levanta de manhã cedo, escreve durante 5 ou 6 horas pela manhã. E aí ele fala que essas 6 horas de concentração deixa meio que a cabeça dele super aquecida. E aí por isso ele almoça, tira um cochilo, escuta música e lê livros durante a parte da tarde dele, sabe? E sempre sai para correr. Aí ele fala que essa rotina é muito importante, como ele comentou antes, é a regularidade que faz com que a escrita do romance se realize. Ele diz que quando a gente faz algo com persistência todos os dias, acontece uma espécie de revolução dentro de nós, mas que isso leva tempo e exige paciência. E aí ele comenta assim que essa paciência, essa resiliência de você tentar ter disciplina no dia a dia para escrever precisa de uma grande força mental. E aí ele fala que essa força mental é extremamente dependente do corpo físico e da nossa condição física. Então isso meio que é uma teoria que ele mesmo chegou à conclusão porque ele experimentou isso com o próprio corpo, né? Ele fala que é assim que ele pensa, é assim que ele vê a vida, que não precisa ser uma verdade absoluta, né? Mas eu acho muito interessante essa teoria dele, porque a tendência é separar muito o corpo e mente, né? E ele fala que não, que corpo e mente são muito dependentes um do outro. E se você tiver mal fisicamente, você não vai ter a força mental para ter uma disciplina diária para alcançar um objetivo. E ele fala que os exercícios, então, são uma peça fundamental para um romancista. Ele comenta sobre um estudo que ele viu, que é muito interessante. Ó. Estudos recentes indicam que a prática de exercícios aeróbicos acelera consideravelmente a formação dos neurônios no hipocampo do cérebro. Para que isso aconteça, os exercícios, como a natação, a corrida, devem ser moderados e praticados por bastante tempo. Se os neurônios recém-criados não forem usados, desaparecerão 28 horas depois. Porém, se eles forem estimulados intelectualmente, eles serão ativados e se ligarão à rede cerebral e se tornarão parte orgânica da comunidade de transmissão de sinais. Ou seja, a rede cerebral se ampliará e se tornar mais densa, assim a capacidade de aprender e de memorizar ficará mais desenvolvida. E como consequência, o pensamento se tornará mais flexível, podendo manifestar uma criatividade excepcional. Ou seja, a combinação de exercício físico e trabalho intelectual no dia a dia influencia positivamente o trabalho criativo. Eu achei isso muito maravilhoso. O próximo capítulo que a gente vai falar é o capítulo 9, que se chama Que tipo de personagens eu vou criar?
Eu acho que esse é outro capítulo que tem muita personalidade do Murakami, porque o que eu concluí que ele faz em relação à criação de personagens dele vai muito contra essa corrente de pessoas que fala da importância do planejamento, sabe? Porque a criação dele é completamente espontânea, livre, não só dos personagens, mas também da narrativa. Ele tem, assim, uma ideia geral do que ele acredita que vai ser o romance, e ele fala meio que ele entrega na mão dos personagens e vai escrevendo, assim, é uma coisa bem espontânea mesmo. O que ele fala é o seguinte: eu nunca decido de antemão a personalidade do personagem que vou criar. À medida que eu vou escrevendo, o eixo das características dos personagens vai sendo criado naturalmente e vários detalhes surgem com espontaneidade. Ele também fala, a criação do protótipo do personagem é fruto de um trabalho bem inconsciente e intuitivo. Ele comenta que o poder do personagem está no fato dele ser verossímil, que desperta curiosidade e que os personagens sejam imprevisíveis. Porque os personagens que são previsíveis não despertam interesse dos leitores. Então, mais uma vez, ele reafirma, e apesar de ele falar que é o autor que cria os personagens, ele diz que geralmente o que ele sente, né, que os personagens têm vida própria, que eles se tornam de alguma forma independentes do autor. Aqui ele fala, quando o romance começa a deslanchar, os personagens começam a se mover por conta própria e o enredo se desenvolve sozinho. O autor simplesmente escreve o que está se passando à sua frente, diante de seus olhos. Em alguns casos, os personagens pegam na mão do autor e o guiam para um lugar completamente inesperado, nunca imaginado antes. E aí eu acho que acaba que, por mais que você possa planejar tanto o enredo quanto personagens, se você deixa a criação dos personagens intuitiva, você acaba deixando o enredo também ser uma coisa meio que intuitiva, porque quem faz a história são as pessoas, né, que estão naquela história. E para dar essa noção de que a gente meio que não controla a nossa imaginação, o Murakami fala que então a imaginação seria como um sonho. A gente só tem que ir seguindo o fluxo do sonho, porque quando a gente sonha a gente não tem controle. É o nosso inconsciente que está criando toda aquela narrativa ali dentro do nosso sonho. Eu acho que dá até pra gente comparar, né, que quando a gente tem esse poder de mexer na narrativa, é como mesmo se a gente estivesse tendo um sonho lúcido. E ele fala que toda vez que ele então vai escrever um romance, ele fica empolgado da mesma forma como se ele fosse conhecer alguém novo, sabe? Quem que ele vai encontrar dessa vez ali naquele romance que ele vai criar. E o último capítulo que eu vou falar aqui nesse vídeo é o capítulo 10, que se chama Pra Quem Escrever. Nesse capítulo ele fala um pouco sobre, entre aspas, o público-alvo dele, mas ele comenta que ele não tem um público-alvo, ele não... por mais que se façam pesquisas em relação ao público-alvo dele, ele não sabe dizer, assim, ao certo quem lê os livros, porque são gerações diferentes, idades variadas. As pesquisas que ele comenta que viu é meio que metade homem, metade mulher, então não tem um público assim específico, né? Então ele não tem muita coisa para acrescentar sobre esse tipo de informação do público-alvo. Aí ele faz esse capítulo ser mais uma coisa assim pra gente refletir que o motivo da gente estar escrevendo ali não necessariamente tem que ser para agradar alguém, sabe? Pensando só dessa forma de venda de livro, de se encaixar em um gênero específico de romance. Aí ele comenta assim, se eu escrever para me sentir bem, certamente haverá leitores que vão se divertir com o livro.
Talvez não sejam muitos e tudo bem, não há problema. Se eles me compreenderem, já será o suficiente. Ele reforça muito essa sensação de se sentir bem enquanto escreve, que no fim das contas, isso é o mais importante. Ele não está preocupado se o livro dele vai ser considerado alta literatura, por exemplo, ou se vai apresentar alguma crítica importante para a sociedade. Ele comenta que a única motivação maior para a escrita dele é se sentir bem escrevendo. E aí a gente pode voltar um pouco lá no começo, em que ele tentou escrever o romance, mas ele percebeu que o estilo dele, o estilo que ele queria, ele não conseguia fazer ainda. E aí ele teve todo aquele processo de escrever em inglês, que era uma língua que ele não dominava, para depois traduzir para o japonês, para criar esse estilo único que foi extremamente criticado pelos críticos literários do Japão, mas foi extremamente bem aceito por muitos leitores. Então ele fala que, de qualquer forma, ele ia ser criticado. Sendo assim, ele ia escrever do jeito que ele queria, porque ficar mudando para se encaixar em coisas assim, nos gêneros, ou se encaixar naquilo que os críticos queriam, esperavam de um bom livro, não valia a pena para ele. Ele até citou uma música de um cantor chamado Rick Nelson, que tem um verso que fala: se você não pode agradar a todos, agrade a si mesmo. Quando eu mesmo comecei a reescrever o livro que eu tinha escrito quando eu era adolescente, eu sabia que tinha muita coisa para ser mudada, mas eu tinha medo de mudar e tirar a característica adolescente de um livro que eu tô fazendo para adolescentes, jovem adulto, enfim, que se encaixa nesse gênero juvenil, né? E aí eu não conseguia sentir que eu tava escrevendo bem. Só quando eu consegui me desligar um pouco disso, sabe? De pensar, meu Deus, será que meu personagem tá soando muito adulto? Quando eu me desliguei disso, é que eu consegui voltar a encontrar prazer em escrever o que eu tava escrevendo. E mesmo que alguém, talvez em algum lugar, se ler o meu livro algum dia, falar assim, não, mas esse personagem não soa como um adolescente, eu não vou me importar de fato, porque agora eu sinto que eu tô escrevendo o que eu quero e o que me deixa feliz, o que me agrada. E eu tenho certeza que outras pessoas vão poder agradar com isso também e aproveitar a leitura. Então, pra mim, isso basta. Nesse ponto, eu me identifico muito com o que o autor fala nesse capítulo, sabe? Mas, enfim, esses foram os capítulos que eu queria dividir com vocês. Os ensinamentos de escrita que eu achei preciosos e queria compartilhar. Que eu acho que falar sobre escrita, no geral, é uma forma muito boa de se inspirar para escrever, para ser produtivo, para repensar as formas que a gente encara a escrita, tentar se renovar às vezes, né? Eu fiquei muito empolgada no capítulo em que ele meio que vai contra o planejamento do personagem e da narrativa, porque meio que eu comecei a escrever assim, sabe? Eu nunca planejava, eu só sentava para escrever e ia me deixando levar. Eu acho que essa é uma sensação muito boa. Claro que eu não sou contra o planejamento e hoje em dia eu trabalho com planejamento, mas acho que antes desse processo de planejar, você tem que se deixar livre para experimentar, para ver onde é que a sua ideia principal vai te levar. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!